Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como você pode transmitir mais autoridade na sua imagem. Essa é uma mensagem clássica que eu recebo lá no Instagram. Júlia, tenho muito cara de novinha, né? E tenho dificuldade de transmitir autoridade na minha profissão. O que eu faço? Como que eu posso mudar isso através da imagem? Primeira coisa que a gente precisa aceitar, né, gente, entender e tomar como verdade é que sim, a nossa imagem, ela impacta na forma como as outras pessoas nos veem e também na forma como a gente se vê, tá? Isso é um fato. É o que a gente chama de comunicação não verbal. Então, quando você conhece uma pessoa, você já julga ela pela imagem dela. E, obviamente, quando alguém te conhece, essa pessoa também vai te julgar pela sua imagem. Isso pode ser um cliente, pode ser um chefe seu, ou pode ser até numa entrevista de emprego, por exemplo. Por isso é tão importante a gente cuidar da nossa imagem e daquela mensagem que a gente está transmitindo, né? Porque isso pode fazer com que a outra pessoa nos perceba como alguém mais capaz, mais competente, né? De ajudá-la, por exemplo. Sempre que eu falo sobre isso lá no Instagram, eu recebo um comentário ou outro falando assim: ah, mas o que adianta a pessoa cuidar da imagem e não ser competente? A competência tá além da imagem, não tem nada a ver. A pessoa pode ser muito inteligente, muito competente e não se vestir bem, né? Julgar os outros pela capa é errado. E pode até ser que sim, pode ser que seja errado, enfim, eu não tô aqui pra julgar isso, mas o fato é que isso acontece. E perceba que quando eu falo que você deve cuidar da sua imagem, eu não estou dizendo que você não deve ser competente. Uma coisa não anula a outra, é isso que as pessoas não entendem, né? Não é porque você cuida da sua imagem que você não estuda, que você não se dedica, que você não é uma profissional boa, competente, que você não precisa fazer mais nada. É só cuidar da imagem e pronto. Não é isso que eu tô falando. O que eu estou dizendo é que cuidar da sua imagem também importa, tá? É claro que estudar importa, se dedicar e ser uma boa profissional e ser competente, buscar evoluir, enfim, infinitas outras características, qualidades também importam muito. Mas a imagem, ela também importa e ela também pode te auxiliar, te ajudar a ser uma aliada, né, nesse processo para que você alcance os seus objetivos. Então você pode aceitar que isso é um fato e cuidar da sua imagem, ou você pode continuar questionando isso e perder essa oportunidade de trabalhar e usar a sua imagem a seu favor. É uma escolha sua, eu não estou aqui para julgar ninguém. E se você quer transmitir mais autoridade, também é interessante a gente perceber que essa questão da percepção de autoridade, ela varia de acordo com a profissão, tá? Então você precisa avaliar aí o que é que transmite autoridade para o seu cliente, para o seu interlocutor, né? Para a pessoa com quem você está conversando. A autoridade que a gente espera de um médico, né? As características que a gente espera de um médico para sentir, perceber ele como uma autoridade, pode ser diferente das características que a gente espera de uma professora infantil, por exemplo, né? Para cuidar dos nossos filhos, percebe? Então, a gente vai avaliar a autoridade de formas diferentes em cada profissão. Então é interessante você perceber isso. Como que o seu cliente, o seu paciente, a pessoa para quem você quer transmitir a autoridade, o que faz ela te perceber como uma autoridade. Então, o que faz com que eu perceba aquela professora como uma autoridade para cuidar, por exemplo, do meu filho, né, de uma criança, então que ela tem característica de paciência, de doçura, ela tem maturidade para lidar ali com as crianças, escolher o tato, a forma de falar. Então é interessante que essa pessoa, na imagem dela, trabalhe as características, né, da imagem dela para transmitir isso. Então, de repente, as roupas que ela vai usar são diferentes das roupas que uma advogada vai usar. Então, é interessante você perceber essas diferenças e adequar isso aí para sua profissão. Pensar sobre isso, pensar como se você fosse o seu cliente ou aquela pessoa para quem você quer transmitir autoridade. E aí, a partir disso, você vai trabalhar os elementos na sua imagem. Mas, em geral, existem algumas coisas que fazem com que a gente não seja percebido como autoridade, tá? Uma delas é a gente ter muitos elementos que transmitem doçura, feminilidade, infantilidade na nossa imagem, né? Mais insegura, pode transmitir também insegurança. Então, o ideal é, não tô dizendo que você ter um estilo romântico e feminino é errado, mas você precisa trabalhar ele em alguns pontos apenas na sua imagem. Então, é você fazendo esse jogo de equilíbrio, sabe? Não é um elemento que vai te caracterizar
mas muitos elementos trabalhados na sua imagem juntos, né? Trazer, por exemplo, um vestido todo rodado, vestido de babados, mangas muito bufantes, peças muito delicadas em geral, que trazem muito à tona muita feminilidade, né? Se você traz tudo isso juntos, acessórios muito femininos delicados, roupas muito femininas delicadas, sapatos femininos, lacinho e tarará, se você traz tudo isso junto na sua comunicação, você acaba transmitindo uma imagem mais infantilizada. E não é isso que a gente espera quando a gente contrata um profissional, por exemplo. E também uma outra coisa que não é interessante quando a gente quer transmitir autoridade é trazer elementos muito sensuais também, né? Então, usar peças muito justas, muito curtas, muito decotadas, né? Isso também faz com que a nossa autoridade seja questionada, a nossa capacidade muitas vezes seja questionada, né? Então, é sempre interessante que você pode ter um estilo sensual, sem problema algum, mas que você saiba dosar isso na sua imagem, que você traga alguns elementos que vão transmitir essa mensagem, mas de forma bem sutil, especialmente no ambiente de trabalho que a gente tá falando aqui, né? Então, se você quer transmitir autoridade, né, pra sua imagem, o ideal é que você priorize por modelagens que transmitem autoridade. Então, em geral, a alfaiataria transmite mais autoridade, né? Porque transmite uma percepção maior de uma pessoa mais séria, que transmite mais credibilidade, né? Então, trazer a alfaiataria, né, sempre vai ajudar nessa questão de transmitir autoridade. Uma camisa, um blazer, uma calça alfaiataria, por exemplo. E não só a alfaiataria, né, gente? Mas trazer peças com características mais formais, que transmitem mais formalidade, como, por exemplo, uma saia midi, né? Uma saia midi, um tecido de cetim, ou um tecido que transmite um crepe, alguma coisa assim. Essas peças, elas tendem a transmitir um pouco mais de formalidade, credibilidade e autoridade. Também você pode trazer autoridade priorizando cores mais sóbrias. E cores mais sóbrias, eu não estou dizendo preto, tá, gente? Não necessariamente o preto é positivo. Então, em algumas profissões, né, por exemplo, quem trabalha na área de vendas, às vezes trazer muito preto pode até te atrapalhar, porque o preto, ele gera um distanciamento, sabe? Na mensagem, é uma mensagem subliminar do preto, é um distanciamento. Às vezes a pessoa te vê ali toda de preto e tem a sensação que você é mais fechada, que você é menos comunicativa, né? Naturalmente no cérebro dela vai, opa, aquela pessoa ali, não sei, acho que não senti muita empatia. Então, às vezes numa área de vendas, trazer um azul marinho, um bege, né? Um off-white, o que mais? Um marrom, um caramelo, são cores que podem te ajudar mais do que o preto a causar mais empatia. Mas trazer cores mais sóbrias, né, pode te ajudar também nesse processo de transmitir autoridade. Não é um ponto crucial, tá? Então você pode sim transmitir autoridade usando um look todo colorido, por exemplo. Uma camisa amarela e uma saia azul. Pode ser um look que transmite autoridade. Se essas peças, elas forem mais... se forem peças mais sérias, né? Modelagens mais sérias. Então, sim, dá pra transmitir. Eu trago um escarpão nude, por exemplo. Consigo transmitir autoridade com essas cores também. Mas, em geral, se você não quer errar, né? Se você quer garantir essa percepção de autoridade, trazer cores mais sóbrias podem te ajudar. E agora eu quero que você me conte aqui nos comentários se essas dicas te ajudaram a transmitir mais credibilidade no seu ambiente de trabalho, se você vai aplicar. Me conta aqui também qual é a sua profissão, qual é a sua necessidade, né, nessa credibilidade aí. Sou advogada, então quero mais seriedade na minha imagem, ou então, não, eu sou uma professora, então eu quero transmitir uma credibilidade, mas ao mesmo tempo com uma doçura, uma leveza, né? Me conta aqui nos comentários, tá? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!